Olá, torcedor Coxa Branca, sejam bem-vindos a mais um programa da TV Coxanautas, a edição do número 44. E hoje aqui na mesa com a gente, para começar a falar da Série B, desse início do Curitiba, a gente tem um convidado mais do que especial, o Carlos Kleiner, que desde que eu me conheço por gente, ele é a voz que está ali do outro lado do radinho, ele vai contar umas histórias. Acho que é a voz mais marcante da nossa... Se eu falar infância, você vai ficar meio bravo comigo aí, né, cara? Mas é mais ou menos a minha infância, assim. A tua voz é a mais... Tudo bem, me chamou de velho por tabela. É a voz mais marcante. Não, mas é que marca, né? Às vezes a gente nem lembra direito da fisionomia das pessoas no rádio, mas a voz é implacável, né? A voz é implacável. É verdade. E a tua voz é muito marcante, sempre marcou, né? Na B2, né? Na a Rádio Gol do Brasil. Então aquela época que os jogos do Coxa muito raramente passavam na televisão. Então seja bem-vindo, fique à vontade, vamos bater um papo aí. Vamos lá. Né? Então, brasileiro não vive sem rádio. Era assim que eu começava a turma do bate-papo na velha Rádio Clube Paranaense. Até surgir a internet. E trabalhei com a internet também, né? E é claro que sempre acompanhei vocês, porque o programa rolava, eu fazia parte também da produção do programa, né? Então precisava, depois que a gente já estávamos interligados com essa coisinha chamada internet aí, então você corria atrás das informações, site oficial, os sites que colaboravam com os clubes, aqueles que são contra, aqueles que são a favor e tal. E o Coxasnautas eu também acompanhava, ia lá, clicava, via se tinha alguma informação, tinha alguma crítica, algum comentário, às vezes tinha alguma notícia que nós não tínhamos e que vocês colocavam e que de repente virava uma pauta para o nosso repórter. Que bacana, então, fantástico. Mas é uma honra para a gente ter você aí com a gente para falar do nosso Curitiba, que nos deu uma alegria até, né? Nessa segunda rodada, um pouco de alívio, ainda tá muito longe do que a gente espera. O Curitiba tem um ano muito difícil pela frente e a gente começou muito mal o campeonato, mas é bacana. Seja bem-vindo. Obrigado ao nosso estúdio. Obrigado pelo convite, sucesso para que... eu mexo com as mídias também, eu sei que não é nada fácil, desejo sucesso para vocês. Alô, patrocinador, precisamos de uma verbinha. Não é verdade? Lena, você sabe que assim, o nosso diferencial, eu acredito que positivo, é que é um programa de torcedor para torcedor. Nós aqui, tanto eu quanto o Marcelo e o nosso amigo Brandão que fazia o programa com a gente, nós não somos mais do que torcedores. Sérgio Brandão, uma figura fantástica. Trabalhei com ele coisas ligadas ao Sesc no litoral, depois na televisão também. Então, aliás, eu vou te colocar numa saia justa. O Brandão disse que tem umas histórias meio proibidas do Sesc que não dá para contar no programa, viu? Mas tem uma coisa que dá para contar. A gente terminava o trabalho e tal, vamos dar uma caminhada, vamos. Daí a gente saía caminhando beira-mar assim, e daí duas moças caminhando, a gente vendo elas de costas assim, então, que nota damos? De 1 a 5. Aí a gente dava uma nota, a gente passava por elas, dava uma olhadinha para trás, às vezes diminuía a nota ou às vezes até aumentava. Natural. Natural, na boa, isso não, uma brincadeirinha isso saudável. Tranquilo, né? Mas legal. É isso aí, Marcelo. Bom, pode falar, diga. Curitiba, né? Você tem um programa dedicado ao torcedor, ao aficionado, ao torcedor do Curitiba, ao jogador que assiste. Eu sei que jogadores assistem, ficam de olho, ficam para ver o que a gente vai falar deles. O que a galera está falando. A gente sabe que o Coxanautas incomoda muito o Curitiba, entendeu? Então veja, eu com 40 anos de profissão, os meus pais, torcedores do Curitiba, a minha mãe principalmente, ela nasceu na rua 21 de Abril, na esquina do estádio, hoje Major Antônio Couto Pereira. E eu estudei no colégio Conselheiro Zacarias, pequenininho e tal, meu avô me levava e tal, para a escola e ia me buscar depois, estudava à tarde. Em algumas tardes, ele me pegava e dizia assim, vamos ver o treino do Curitiba. Eu disse, mas por que vou? Briguei com a véia. Então ele não queria voltar para casa, e a gente ia acompanhar o treino do Curitiba. Então eu... Cresceu lá, né? Cresci naquela área. Então essa é a minha simpatia pelo Curitiba. Respeito todos os outros clubes, torço quando estou trabalhando para que tenham sucesso,
né? Atlético, Paraná, Londrina, Operário, Cianorte agora, o Maringá disputando o Campeonato Brasileiro da D. Sorte para essa moçada, porque isso é bom para nós paranaenses. Claro, isso traz uma atenção da mídia lá de fora. Mas espera aí, tem um Maringá fazendo sucesso, tem, entendeu? O próprio Operário nascer. Exatamente, o Operário nascer. Não esteja na por que não? Exatamente, o ano que vem na Série B. Agora seja o único representante da B do ano estado, que vem, né? Exatamente. Espero. Certo, né? Suba da C para B. Não, o único não. Para mim, o Atlético que volte para o Atlético e o Paraná que voltem para B, né? E fica em Curitiba e Londrina. Mas você falando aí de assistir os treinos, isso é uma época romântica do futebol, né? Assim como na época da rádio. Hoje em dia, uma criança da idade que você tinha naquela época não tem mais a oportunidade de assistir um treino depois do colégio, né? Hoje é tudo muito fechado. Tudo fechado, né? tudo fechado. Hoje, eu acho que isso... A Perdeu profissionalização, ela tirou um pouco do romantismo do futebol também, né? Porque eu lembro até uma história interessante. Eu era menino também. E você deve lembrar do velho Mirandinho, o centroavante. Uhum. Não o Mirandinho que jogou no Paraná depois, aquele do Palmeiras, né? E eu fui no Couto Pereira ver um treino, isso aí na década de 90, se não me engano. E eis que estou entrando ali, de repente vem um jogador, eu já gostava muito de futebol naquela época, mas de cara eu vi o Mirandinha na minha frente. E o Mirandinha era um jogador de seleção brasileira, né? Ele veio para o Curitiba tarde, já estava um pouco, né, acima da idade média de jogador de futebol. Mas como foi bacana naquele momento, um menino cruzar assim o Mirandinha. Hoje em dia é muito difícil isso acontecer. Complicado. Não tem mais isso. Acho que essa profissionalização do futebol também tirou um pouco, né? Muito mecânica. E hoje até muito inclusive também para o pessoal de imprensa, né? Porque eu lembro que antigamente você entrava no vestiário e você fazia 200 entrevistas. Então as nossas jornadas no rádio, nós começávamos às 13h, o jogo era às 4h e encerrávamos às 8h, porque o vestiário era longo e todo mundo ouvia, né? Claro, os tempos são outros, né? Então o repórter entrava, entrevistava 1, 2, 3, daí fechava no dirigente ou no técnico, né? O próprio treino também você fazia. Na época que eu trabalhei para o Canal 6, que eu e o Lombardi tínhamos um programa de esportes, ainda quando era a TV Paraná, hoje é a CNT. Então eu ia com o Celcinho Mirman fazer as matérias. Bom, terminava o treino, você falava com um monte de gente. Hoje não, hoje vai falar o João e vai falar o Pedrinho, e só, mais nada. Antes acabava o jogo, entrava todos os microfoninhos com fio, disputando espaço no campo para entrevistar todo mundo lá dentro. O Edu Brasil falou isso pra gente. Que hoje em dia é tudo muito fechado, né? Muito fechado. Por exemplo, ontem, depois da vitória do Coritiba, você não escutou nenhum jogador falando. Foi só o Tcheco e mais ninguém. Então, a informação também, por outro lado, também é escassa para o torcedor. Você não pega mais o furo, né? O jogador naquele calor do momento. Ele sempre entregava alguma coisa. Hoje não, né? Hoje está muito... Não, e aí, por exemplo, e nós, lá atrás, assim, né? Eu ficava acompanhando e observando o trabalho de Mafuz, de J. Agostinho, do Mário Henrique, depois mais recente daí o Sidney Campos, o Paulo César Tiemann, agora mais recente, de poder entrar no vestiário, né, e tirar tudo do jogador e descobrir um monte de coisa e tal. Com essa situação de hoje não existe mais. Que lá atrás o repórter chegava a derrubar treinador, né? É verdade. Muitas vezes a imprensa derrubou o treinador, né? Nossa, chegava, escuta, você perdeu o jogo, não está na hora de você fazer tua mala e ir embora? Na boa, hein? O que você acha? Mas depois já estou saindo. E ali, pronto, técnico, deixo. Mas nesse gancho aí, até aproveitando isso, a gente comentou com o Edu Brasil também. Eu acho que a imprensa hoje, os repórteres principalmente, eles parecem terem medo de questionar o treinador, questionar o presidente. Parece que as perguntas são feitas para que a resposta seja automática, né? Então a gente não vê polêmica mais. Não tem. Tem um cara até, mas eu só vejo ele provocar os adversários, que é o Dorival Crispim. Ele ainda é um cara que provoca, mas o resto, né? Você não... Então, o futebol tá ficando chato, eu acho, viu, também. Mudou muito, né? Antigamente, em termos para contar um pouquinho da história do rádio,
eu e o falecido Kramer e o próprio Eduvaldo Brasil, que era Kramer, Eduvaldo Brasil, eu era o terceiro plantão. Oldemar Kramer. Oldemar Kramer, exatamente. Então nós trabalhávamos numa área grande do estúdio, né? Nós éramos em 12, cada um tinha um rádio para acompanhar uma transmissão do Rio Grande, de Santa Catarina, Bahia, São Paulo, Rio, Minas, e 2, 3 telefones na mesa, né? A rádio ficava horrorizada pelo valor da conta no final do mês, que a gente ligava para o mundo, né? E aquela situação toda, as coisas foram se modificando. Hoje é um só na frente do computador acompanhando todos os jogos. As informações, todos os jogos. A informação é muito mais fácil hoje. Entendeu? Né? Então mudou tudo, né? É o homem sendo trocado pela máquina. O homem sendo trocado isso pela não máquina. é só no rádio, isso não, é em várias não. profissões. Tudo, né? E mais pra frente, em outras áreas, ainda vai acontecer Olha, muita para coisa. você que está nos acompanhando, né? As duas câmeras aqui são desse tamanho, assim. São mini câmeras, certo? Tem 3 lá em cima. Tem mais uma, é verdade. Mais uma lá. É verdade. Menor ainda, né? Menor ainda. Quando eu trabalhei no Canal 6 na década de 80, a TV Paraná ainda tinha umas Marconi de aproximadamente 50 quilos. Meu Deus. O conjunto todo, né? Conjunto Sim, todo. sim. Uhum. Eu não sei se 50 quilos, não sei se eu estou Não, exagerando. mas vai contar tripé, vai contar a câmera, vai contar as lentes. lente, aquela coisa toda. 3 levavam uma câmera daquela pro Alto da Glória para colocar lá nas cabines para transmitir o jogo. Pergunte ao Ciro Sodemasi, ele vai contar. Cara, hoje É muita diferença. é muita diferença. Você vê o tripézinho minúsculo, a câmerazinha minúscula, e a qualidade é excelente. Exatamente. Essa é uma evolução boa. Não, fantástico. Fantástico. Isso a gente não discute, que isso é uma evolução boa. O duro é a involução da informação na hora, né, que a gente chama, né? A informação de vestiário já não tem mais. Hoje não tem mais. Isso, infelizmente, complicou a vida dos repórteres, viu? E dos pauteiros também. E na Série B a gente já teve aí 2 jogos, uma estreia terrível. Muito ruim, né? Uma estreia que a gente Contra deve Sampaio esquecer. Correia. Aliás, a estreia que só serviu para uma coisa: demitir o técnico, que a gente já pedia demissão lá atrás. Olha, eu fiquei envergonhado. Eu estava acompanhando aquele jogo lá de São Luís do Maranhão. Parecia que o treinador pegou um polaco de cada colônia e colocou em campo e tá aí, ó. Tá valendo uma caixa de cerveja e 3 quilos de carne. E o objetivo de vocês é não deixar os caras fazer gol. Exatamente. Vocês atacam para lá, vocês fazem gol lá. O gol é lá, hein? Não, foi horrível, lá. porque o jogo, acho que todo mundo acompanhou pela Sport TV, né, que foi a transmissão. Passou pelo Sport O estádio estava fechado, ninguém estava lá dentro. E é ruim você ver até os narradores, o pessoal que estava trabalhando no jogo, que provavelmente não acompanhou muito do Paranaense, né, dos últimos meses, começou a acompanhar o Curitiba agora, achando um absurdo a qualidade do Curitiba, que para ele seria o favorito. Porque o Curitiba, né? tem uma história, o Curitiba é um time centenário, exatamente. o Curitiba tem... Foi campeão brasileiro. Campeão né? A brasileiro. gente acho que deu um chute. Não, a gente não, na Não verdade, deu no nenhum gol chute. nenhum. No gol nenhum, gol né? nenhum. Deu um chute Fita pra fora. Azul de 73, quer dizer, sabe, tem tradição, quer dizer, aí assusta, né? Até vi um comentário num programa nosso passado, no programa no 43, um cara falou que a gente ainda fica muito apegado às lembranças do passado. Mas eu prefiro ficar apegado às lembranças boas do que o que eu estou vendo agora. Sim, não, mas recordar coisas boas é válido. Eu outro dia estava vendo umas fotos da minha viagem a Paris e eu disse, estou precisando voltar. É a mesma coisa, né? Entendeu? Pra gente se espelhar e ver que a gente... Agora, esse Curitiba, até pensei que a gente ia falar bem pouquinho da estreia, porque não tem muito o que falar. Não, da estreia acho bom não falar. Eu Mas acho que assustou muito. o Curitiba perdeu 3 pontos, que isso não recupera mais, né? A vitória contra o Atlético Goianiense podemos considerar boa. Pelo resultado. Pelo Pelos resultado. 3 pontos, né? Tem muita coisa para ser ajustada. Tem. Mas o time já jogou pra frente, né? Sim, mas foi a pedido do Tcheco, que Exatamente. o Tcheco disse, ó, vai, massacra, né? A diferença que eu vi, o próprio Tcheco falou no final do jogo, é que o time com o Sandro, ele colocava
2 jogadores nas extremas, então a intenção era que o time jogasse muito pelo lado. Só que falta qualidade para isso, né? E com o Tcheco já não, ele povoou mais o meio campo, fazendo os jogadores girar mais, e aí o Curitiba conseguiu ter mais volume de jogo, mais controle da bola. Mas assim, o time com 1 a mais, passar o sufoco que passou contra o Atlético Goianiense, é sinal de que o Eduardo Batista vai ter muito trabalho. A gente vai até falar sobre o Eduardo Batista para frente, mas assim, o Curitiba de ontem me assustou no sentido de que falta muito ainda para esse time, para a gente poder dizer que ele tem condições de subir para a Série A. Né? Você veja, eu no pouco que eu vi nesses 2 jogos, para mim o que falta? Um zagueiro experiente, que o time não tem hoje, um xerife. Isso é preciso. Não, ele tem um xerife. Tem um xerife? Quem que é o xerife do Curitiba hoje? Chama-se Wilson. Ah, não, concordo, mas 100%. Esse é o xerife, esse é o... Aliás, a defesa que ele fez no último minuto do jogo, quando ele estava caído, e a bola tocou de leve na mão dele, impedindo, sensacional. Realmente, concordo contigo. Estão salvando a gente mais uma vez. Mas eu acho que a gente não pode deixar, por exemplo, que o Thalisson seja o zagueiro que manda ali na casa. Ele não tem experiência para isso. Ele tem qualidade, mas não tem experiência, né? Então o Curitiba precisa de um xerife. Outra coisa, a gente não pode depender de Chiquinho e Jean Carlos. São jogadores que provavelmente não vão ter regularidade durante a temporada. O Chiquinho estava meio assustado ontem, né? Tava. Pelo que ele fez no... Então, assim... Onde é que eu tô? Opa, como é que eu acho que o Couto Pereira assustou ele ali, né? Apesar de que é um cara que já jogou em Corinthians, Flamengo, Santos. Mas, veja, você trabalha na empresa A e faz o que tem que ser feito. Você sai da empresa A, vai para a empresa B e vai fazer as mesmas coisas. Mas o ambiente é outro, é diferente, até ele dar uma adaptada, não é assim. Tomara que seja só isso, e ele chegou agora, quer dizer, então, isso. De repente, pode dar uma... Mas eu ainda acho que a gente precisa de um meia, porque não, tirando ele e o Jean Carlos, já não tem mais ninguém. O Ian Sassi achei até que entrou bem, deu uma enfiada bonita pro próprio Chiquinho, naquela que ele saiu sozinho e perdeu o gol. Agora, a maior carência para mim hoje do Coritiba é um atacante de velocidade, né? A gente não tem. Precisa mesmo. A gente não tem. Nenhum cara desse... O meio melhorou um pouquinho, né? Melhorou bem. Com a mudança da formação. E a entrada do Vitor Carvalho... Ainda tá perdendo a entrada bastante. do Vitor Carvalho no lugar do João Paulo deu mais vigor ali a marcação, mas... E o time quis jogar, né? Isso faz uma diferença tão grande. É isso, você é um cara experiente que já acompanha muito futebol. Os jogadores quiseram derrubar o Sandro lá em São Luís, será? Eu acho que sim. Também acho. Porque não é possível uma mudança. Não é o dedo do Tcheco. Não, até o Tcheco falou, a gente treinou um dia. Ele falou, ele falou, se eu não me engano, ele falou que tive 20 minutos de parte tática. Ele falou, exatamente. 20 minutos e o resto foi o discurso psicológico. Não, eu acredito nessa situação de que quando o ambiente entre jogador e treinador não está bom, o jogador lá no gramado... Faz de tudo para que no final da partida venha um dirigente e diga assim, senhores jogadores, a partir de amanhã senhores terão um novo treinador. Eu acho que isso é cultural também no futebol brasileiro. Eu acho que isso explica muito a mudança de postura. Que o Curitiba ontem, não só eu, você, o Marcelo, todo mundo já viu uma certa evolução na equipe, né? A equipe não tinha... Acho que fazia uns 3 jogos que não estava no gol. É verdade. E ontem chutou um gol, chutou bola na trave, o goleiro defendeu. Não fazia gol de jeito nenhum, de jogada nenhuma, de bola correndo. Ainda não fez, né? Porque a bola ainda foi cobrança de escanteio, né? Mas tem tempo aí até o próximo jogo, que é contra o Criciúma, né? 10 dias. 10 dias pela frente, dá pra... Agora dá pra arrumar ajeitar. Casa. Eu acho que agora dá pra arrumar a casa. O treinador já começa a trabalhar... Já começa a trabalhar hoje, na verdade, né? Ele chegou ontem, aliás... vai ser apresentado nessa quarta-feira. O que você achou dessa chegada do Eduardo Batista? Você gosta dele ou não? Olha, eu acho que ele tem possibilidade de fazer sucesso. Tudo vai depender do que ele passar para os jogadores absorverem. É aquilo, o entrosamento, comissão técnica e jogadores. Se a coisa rolar legal, tiver bem azeitada, vai embora e sobe para a primeira divisão. Curitiba
vai subir. Com o elenco. Não digo que vai ser o campeão, até pode, mas que vai subir, vai. É o time grande da Série B, né? É o que tem mais cascalho no eu acho e tem obrigação, o Curitiba tem obrigação de subir, né? Eu confesso para você que o Eduardo Batista não é um nome que me agrada. Mas veja, tem toda uma situação, né? A parte financeira também tem tudo isso, né? Eu acho assim, é um treinador que os últimos trabalhos não foram bons, esse trabalho dele na Ponte Preta esse ano foi muito ruim. Eu sempre fui, já falei, até me chamem de louco, mas eu sempre quis ver o Luxemburgo no Curitiba, sabe? Eu acho que o Luxemburgo era um cara que precisa se recuperar no futebol brasileiro. E eu acho que traria muitas coisas boas para o Curitiba. Ele traria a mídia para o Curitiba. Mas não sei se... Pois é. Mas eu acho que nem seria um cara a parte financeira, eu acho que nem seria tão caro, porque ele está em baixa também, né? Ele está em baixa, mas não é 50 mil o salário dele. Não, exatamente. Mas voltando, mas já o Luxemburgo já era. Descartamos. Mas o Eduardo Batista, a minha esperança é que ele se recupere com o Curitiba. É uma grande chance que ele tem de mostrar um bom trabalho. Eu acho que até o fato de estar na Série B facilita o trabalho dele, né? Porque, querendo ou não, a Série B é mais fraca tecnicamente que a Série A. Então ele não vai pegar um Flamengo, um São Paulo, um Corinthians, um Palmeiras, né? A Série é mais ali, ó. Você tem que ter um elenco melhor. A cobrança é maior. Entendeu? Não que o torcedor do Curitiba não vai cobrar. Não, vai até mais. Não que o torcedor do Londrina não vá cobrar. Todos cobram, entendeu? Mas é diferente. Por exemplo, fugindo um pouco dessa pauta, mas veio aqui, então vamos falar. Só deixa eu te cortar. Aqui assim, não tem pauta. Não tem pauta. Aqui pode ser considerada a turma do bate-papo. A turma do bate-papo. Por exemplo, o público de terça-feira no Alto da Glória. 4 mil e fumaça. Muito pouco. Algumas coisas. Veio de um resultado ruim. Perdeu o título paranaense por rival. O time não dando expectativa. Não dando expectativa. Iniciou mal a Série B. Exatamente. Aí nós temos a região sul, ela sofre nessa época do ano com a variação das temperaturas. 14 graus é frio. 9h30 da noite, não. Curitiba, Santa Catarina, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, os jogos à noite deveriam ser entre 19h30 e 20h30. Mais do que máximo, isso. Né? 9h45 é para acabar com o caboclo. Não dá. Talvez lá no Nordeste seja legal. No Nordeste é legal. Mas você sabe que ele não para quem vai voltar de ônibus meia-noite e meia. O horário, a gente sabe que é uma imposição da televisão. Imposição da TV, mas ontem, por exemplo, 7h30 da noite jogaram Boa Esporte e Fortaleza, né? Isso. Lá em Minas Gerais. Podiam ter invertido, né? Poderiam ter invertido. O Curitiba jogaria às 7h30, porque é uma localidade mais fria, né? E o Boa Esporte... Mas acho que eles estão ali em cima do Coxa, né? Tanto de jogo que a gente tem na sexta-feira, na tabela, não é brincadeira, né? O próximo jogo, o Criciúma, na sexta, às 9h30 da noite. 9h30 da noite também, né? Tá na grade da TV, então, né? Mas assim, a gente passa... uma exposição legal, por isso que cada atleta que está vestindo a camisa do Curitiba, entendeu? Tem que aproveitar essa oportunidade. Os 12 primeiros jogos do Curitiba vão ser televisionados pela TV fechada, mas na grade principal, não é somente o pay-per-view. Então o Curitiba vai estar numa exposição. Série B, hoje a Série A é óbvio que a exposição é muito maior, mas a Série B também tem uma exposição. Sim, com certeza. Os jogos estão passando, né? É que nem o ano passado, quem é que ganhou a televisão de presente? O Internacional. O Internacional tinha Sport TV e tinha a Rede TV, que esse ano não vai transmitir, né? E estava sempre na mídia, né? Exatamente. O Curitiba hoje, como o time grande da Série B, também vai estar sempre... E a gente espera que o time vá bem, né? Porque não adianta nada ficar até feio. Se começar a degringolar lá na frente, eles mudam o esquema. Esse jogo Sampaio Corrêa, inclusive, o comentarista lá, o Sérgio Xavier, se não me engano o nome dele, chamou até a atuação do time de patética. Ele não tinha visto o Curitiba jogar ainda esse ano. O cara ficou assustado. Então a gente precisa também que o time colabore para que essa exposição seja positiva. Né? De nada adianta você... Agora,
Da base utilizada pelo Sandro, nós temos alguns jogadores que poderão serem aproveitados e tal. Então eu acho que o novo treinador tem que observar, tem que trocar figurinhas com o Tcheco, né? E extrair o máximo para ver quem é que ele pode aproveitar. Você sendo Eduardo Batista ontem, ali quem que você contaria desses jogadores que jogaram ontem? Olha, eu preferia esperar um pouco para... Não dá para fazer? Não, ainda não. Acho que titular inquestionável hoje nós temos um, né? Que é o Wilson. Só. Né? Só o único titular que a gente pode falar, não. Os demais ainda nós temos que sentir, entendeu? E aí eu acho que com um novo método de trabalho que o Batista vai impor a partir de agora, ali no CT da Graciosa, ele vai saber com quem ele poderá contar nos jogos. E até porque ele vai, pela entrevista que eu vi do diretor de futebol, Augusto, o Eduardo deve indicar alguns jogadores também. Né? Então, isso foi comentado. Foi dito. A terceira leva de jogadores, até comentei no Twitter isso, que o Curitiba, o planejamento que era já está sendo alterado, e o Curitiba vai trazer uma terceira leva de jogadores. Eu acredito que venham no mínimo uns 3 novos jogadores aí. Indicação já do... Indicação do treinador. E que venham para ser titular. A gente não pode pegar mais aposta, né? Eu acho que a aposta a gente já tem aí. Não, já tem. Agora só tem que ver quem é que pode vestir a camisa de titular. Pegar e chegar jogando já, né? Que nem diria o Romário. Sentar na janela. Sentar o cara na que janela. se sente na janela. É verdade. E desses jogadores aí que o Coritiba trouxe nessa segunda leva, Abner, Vinícius Quis, Giancarlo, Chiquinho, Bruno Moraes, o que você tem achado? Aposto no Vinícius Quis, não por ele ter feito o gol, mas pelo que ele fez no Paraná Clube, eu acho que ele se encaixa bem no Curitiba. Kleina, você sabe que quando ele trouxe, eu achei uma contratação muito ruim. Você não achou legal? Eu achei legal. Eu tinha visto uns 2, 3 jogos no máximo dele no Paraná. Achei assim um volante comum que a gente teria já aqui dentro, não precisaria trazer mais um. Mas o cara tem me surpreendido. Lá contra o Sampaio Corrêa, ele foi o menos pior. E contra o Atlético Goianiense ele jogou muito bem. Né? Um volante pode ser um cara que ajeita ali. Um volante de força, o cara chega no ataque, o cara tem força para recompor, é um cara que... Por isso que isso é o gostoso do futebol, você está vendo? Você estava vendo de uma maneira, eu já estou vendo de outra. E isso me remete aos antigos Atletibas, né? Quando nós não tínhamos a mídia televisiva, vamos dizer assim, era mais a imprensa impressa e o rádio, né? E aquela situação toda do saudoso João Hélio Alves, que trabalhou nos dois lados, e as guerrinhas armadas, né? Porque aquilo era tudo armado, né? Para o clássico do final de semana e o estádio cheio, tanto no Alto da Glória como lá na Baixada, né? Nos grandes clássicos atletivos. Esse é o gostoso do futebol. E daí o pessoal lá na boca maldita e tal, falando. Discussão. Não, a semana inteira era Atletiba. O pessoal com a camisa na rua. E hoje você sai com a camisa na rua. Não, hoje não dá. Hoje é perigoso, complicado, né? Hoje eu até tive na final da Baixada e eu fui de Uber, né? E foi tenso a chegada do Uber ali, porque até ele chegar, e eu com a camisa do Coritiba, até ele chegar onde eu ia descer, a gente passou por vários atleticanos e você fica com medo realmente. Você não sabe se você descer ali o que os caras vão fazer com você. Isso que o carro não era teu, né? Se o carro é teu é pior ainda, né? E eu acho que eles devem sentir o mesmo quando vão jogar no Alto da Glória, né? Você fica tenso. E não era para ser assim. É só um esporte, pô. É só um esporte. Mas olha, outro dia eu me encontrei com o Firmínio. Conhece o Firmínio? Não, o Firmínio não Firmínio Dias Lopes. Não conheço. Foi presidente da Federação Paranaense de Futsal. Ele trabalhou muitos anos na Gazeta do Povo. Ele é o pai do Marcelo Dias Lopes, da RPC. E o Dias, a gente estava comentando, lá atrás, lá na década de 70, terminava o Atletiba, as duas torcidas saíam juntas, descendo ao Baldino do Amaral. Não tinha um arranhão, não tinha nada. No máximo tiração de sarro. Exatamente. Pena, mudou tudo. Não, hoje até não teve no jogo contra o Atlético Goianiense
integrantes da Império que pegaram de pau o pessoal do MST. Pois é, pô, isso não... Sabe, não tem nada a ver. Eu recebi no celular um vídeo daquele treino lá do Flamengo, que levou 50 mil pessoas, né? No Maracanã, depois cadeiras quebradas que o torcedor quebrou, mas que barbaridade, minha gente, que isso? É bem isso. Entendeu? As pessoas tinham que ter consciência de que o futebol é apenas um esporte e deveria respeitar a opção do outro, né? Claro, porque você vai ver um espetáculo, você quando vai ver a Fernanda Montenegro no Teatro Guaíra, você vai ver Roupa Nova lá no Paiol, ou lá no Positivo, depois terminou o show, você vai quebrar a cadeira do teatro? Se vai quebrar o ponto do ônibus ou vai destruir um carro que está parado do lado do seu, no pátio do estacionamento? Mas é a mesma coisa que a política, né? As pessoas não respeitam mais a posição política do outro. As pessoas estão intolerantes hoje em dia. Né? Se você é de esquerda, o cara de direita te malha. Se você é de direita, o cara de esquerda te malha. Então o que a gente percebe hoje no Brasil é que você não... quem tem uma posição, ele é altamente julgado hoje, né? Você não pode ter uma posição. Você tem que se manter em cima do muro. Você tem que ficar em cima do muro, exatamente. Né? Porque a intolerância é muito grande. E isso no futebol ela se torna ainda mais grave, porque as pessoas usam realmente de violência para extravasar. E como eu falei, na Baixada aquele dia, até entrar no estádio, passei medo, e no final foi pior, porque daí eu tive que caminhar da Baixada até a 7 de setembro para pegar um Uber, porque ali pedi uns 2 Ubers, não vinha. Sim, não tem. E aí eu falei, vou caminhar até lá para pegar o Uber. E fui xingado várias vezes e aquilo ali me deixou, não sei nem para onde correr se vierem para cima de mim. Então as pessoas deveriam pensar 2 vezes antes, até porque do outro lado tem um pai de família, né? Tem um... Então, e quem não tem um amigo que torce para outro clube, né? Eu vou contar para vocês, eu normalmente almoço num restaurante no centro de Curitiba e a gente discute vários assuntos. Então, na minha frente senta o João Fleury, que é um desembargador, foi presidente do Atlético. À minha direita senta o Lauro Ferro. Lauro Ferro, que trabalhou na Federação Paranaense de Futebol, é ligado ao futebol amador e é conselheiro do Paraná Clube. Entendeu? E tem mais um outro desembargador que já é aposentado, foi superintendente do INSS aqui no Paraná. Então essa é a nossa mesa no almoço, vocês estão convidados para ir. Manex não? Não. É um restaurante vegetariano ali na João Negrão, o Verão Natural. Eu trabalho do lado ali. Então, 1h da tarde, vamos semana que vem, vamos lá. Vamos marcar, vai ser um prazer. Pô. E olha, o assunto é diverso, entendeu? E ninguém... desrespeita ninguém, entendeu? E o Paraná foi mal ontem, pois é, tal, não sei o que, o Lauro, né? Aí o Fleury, poxa, fiquei até não sei que horas revendo os lances na televisão e tal, fui dormir tarde por causa do jogo do Atlético, não sei o que, perdeu, dormi mal, não sei o que. Papos assim, nada, tal, almoçou, tal, passamos pro lado do shopping, vamos lá, tomamos um cafezinho e cada um vai tomar o seu rumo, entendeu? E tudo na paz, né? Tudo na paz, na tranquilidade. Deveria ser assim, o futebol deveria ser assim. Bom, quando a gente fala em Carlos Kleina, a gente lembra, eu pelo menos, né? Lembro muito da Turma do Bate-Papo. Era um programa sensacional, de uma qualidade incrível, que tinha um comentarista que eu adorava, que era o Raul Maza do Nascimento. Esse foi o teu grande momento no rádio, a Turma do Bate-Papo, ou não? Veja, eu comecei no rádio em 75 para 76. Faz tempo já, né? Eu era assim, ouvinte de rádio, colaborava com o José Luiz Clos, que ainda está com a gente, ainda grava alguns comerciais aí e tal. E ele tinha um programa, você sabia? Na Rádio Clube, a 1h da tarde, o meio-dia, uma coisa assim. E eu colaborava com aquelas perguntas assim, vamos uma bem chula assim, o que é que cai de pé e corre deitado? As piadinhas. O que é que cai de pé e corre deitado? Você sabe? Essa é chuva, né? Essa é fácil. Parabéns, né? Acaba de ganhar um convite para assistir o show do Roberto Carlos. Então, eu colaborava com essas coisas e tal. E aí eu disse, puxa, eu acho o rádio interessante. Aí tinha um rapaz dentro da Rádio Clube que mudou e foi para a Rádio Cruzeiro do Sul. E ele disse, puxa, vai lá e tal, não sei o que. Daí um dia eu fui lá
E ele disse assim, cara, você poderia participar aqui falando dos jogos da loteria. Pô, a loteria está em voga, aí vamos... Você traga palpites aí e tal, não sei o quê. E o diretor era o Luiz Ernesto, diretor da Rádio Cruzeiro do Sul. Tá, eu comecei a participar uma vez na semana. Entendeu? Não, padre, tá bonito o relógio, hein? Aí, não é novo, não. Aí eu disse, não, vamos colaborar e tal. Aí o Marcelo Martins, que era o comunicador, ele teve um probleminha. E no dia que eu cheguei lá, ele não estava. E daí o Luiz Ernesto disse assim, ó, o Marcelo vai ficar umas semanas afastado aí, problemas de saúde. Você não quer anunciar e desanunciar música? Tipo... Aquela programação depois que apareceu na Atalaia, que era música e hora certa, música e hora certa. Sim. E eu comecei a fazer isso das 2 às 7 da noite na Rádio Cruzeiro do Sul. E ganhando, que era mais importante. Aquilo me entusiasmou. Aí daí depois o Marcelo voltou, o cachê que eles estavam me oferecendo, daí eu achei que não ia ser interessante. E voltei a frequentar a Rádio Clube. E aí o Fuad Calil... comentou que o Kramer estava precisando de um guri para ser auxiliar de plantão. Eu disse, opa, e quanto? Pô, o valor é X. Eu disse, opa, começou a me interessar porque era mais do que era lá da Cruzeiro. E ali entrei e tal. Aí, gradativamente, fui fazendo jornadas, né? Era eu, Eduvaldo Brasil e o Oldemar Kramer, de trás para frente, né, a ordem dos plantões. Eu pegava só assim Pinheiros e Matsubara, não desrespeitando, mas era um jogo pequeno, era comigo. Quinta-feira à tarde, sábado de tarde, sábado de noite. Então, era eu que fazia o plantão. E depois, na sequência, com a chegada do Lombardi na Rádio Clube, eu passei... Não, foi antes do Lombardi. Eu passei a apresentar a Turma do Bate-Papo. Um programa quadrado, mas redondo. Então ele tinha início, meio e fim. E as minhas informações ao vivo com resultado de jogos, loterias, depois na sequência e tal. 27 anos eu apresentei aquele programa. Que ano que começou a Turma do Bate-Papo? Você lembra? Não? Não lembro. Sim, fez uma carreira completa ali. Isso. O programa, veja, o programa fazia segundo lugar no Ibope à noite. Olha, para você fazer segundo lugar, vindo de uma programação musical gravada das 8 até as 23 horas, e eu entrando ao vivo, às 23 à meia-noite, eu tirava a rádio do quarto e colocava ela em segundo lugar. Isso na pesquisa do Ibope. Eu perdia, só naquela época, eu perdia para a Rádio Banda B, que já estava chegando a Banda B, e ela estava... Mas isso já é recente, né? Isso daí já é mais recente, eu adiantei um pouco. Mas, olha, um programa fantástico. Mas daí chega um cara que vem lá, não sei de onde, tenta fazer um monte de modificações na rádio, né? Com o cargo de diretor e tal, e aquilo foi, degringolou e tal, e ele disse assim que o rádio do Paraná precisava ter uma nova roupagem, precisava ter um diferencial, que as coisas precisavam ser mudadas. Daí eu disse assim para ele, então tá, meu amigo, já que você quer mudar tudo, por que a Rádio Bandeirantes não tira o Pulo do Gato, às 5 da manhã? Por que a Rádio Bandeirantes não tira o Jornal Primeira Hora às 7 da manhã? Vamos passar na televisão. Por que a televisão não tira o Jornal Nacional às 8 da noite? Ele ficou meio assim, tal. Ele tinha 1 ano de rádio, eu já tinha 30 e ele me mandou embora. Ele te mandava, fazer o que eu sinto falta, isso na televisão mesmo. Existem programas tradicionais que eles deveriam continuar, né? Porque a modernidade também... Não, então dando certo, para que parar só para arriscar uma coisa? Você pode fazer uma roupagem nova, mas continua. A trilha do Jornal Nacional é a mesma. É a mesma trilha modernizada. A trilha do plantão, aquele plantão que aparece de vez em quando é a mesma. Que vem notícia ruim, né? Você já escuta a musiquinha assim e aconteceu alguma coisa. Lá vem M, lá vem. Então, a Rádio Gaúcha, ela mantém ainda o programa na madrugada, chamado Gaúcha, Gaúcha na Madrugada, o Brasil na Madrugada, que é informação, participação do ouvinte e tal. Está lá, continua, tantos e tantos anos. Entendeu? Mas os próprios programas esportivos, eles continuam naquele horário de 5h30, 6 horas até 19 horas. Então tem coisas que continuaram. Agora, esse programa, que para mim foi o meu programa favorito durante muitos anos, eu acompanhei até o encerramento,
deveria ter continuado, porque talvez como você falou, com uma roupagem nova. Uma roupagem nova, pois é, mas daí a rádio mudou de mão, né? Hoje a Rádio Clube Paranaense ela pertence ao Reginaldo Manzotti, né? Que ela era dos irmãos Marista, foi negociada com os redentoristas até bem pouco tempo atrás, e daí o Reginaldo queria as ondas curtas, a 25, a 31 e a 49 metros, mesmo agora com essa tecnologia de internet e tudo mais. E aí os redentoristas lá de São Paulo, que mantém a Igreja do Perpétuo Socorro, resolveram dizer, então tá, se quer as ondas curtas, já leva ele também. A ondas curtas, ela alcança onde hoje ainda não chegou a internet. Mas você vê que a nossa estratosfera e qualquer coisa de esfera aqui de cima está muito poluída, cara. Eu lembro que... Atrapalha, né? Atrapalha. Né? Há 40 anos atrás eu ouvia a Rádio Jornal do Comércio na faixa de 19 metros. Hoje você não pega, talvez a onda curta já não esteja nem mais no ar, mas antigamente a gente ouvia. Então eu acompanhava o campeonato pernambucano e o Nordeste através de rádio. Colocava um fone, claro, era uma chiadeira só, uma fritadeira, mas pegava os resultados. Na faixa de 13 metros, eu chegava mais cedo na rádio, abertura de jornada, ia lá numa salinha, tinha um rádio chamado Alicraft. Rádio esse utilizado na Segunda Grande Guerra Mundial, né? Era enorme assim, ele tinha três sintonias finas e tal, etc. Engatava um fone lá e tal. E na faixa dos 13, também 16 metros, eu acompanhava a radiodifusão portuguesa e os caras, né, por causa do fuso horário, aquela coisa toda, passavam o resultado do português, do italiano, eu anotava e tal. Nós tínhamos este placar. Às vezes falhava um ou outro jogo. Aí no meio da tarde eu ligava para o Aluar, saudosa memória, o nosso Aluar, Odinho Ribeiro, ligava para o Aluar e dizia assim, Aluar, dá uma olhada aí no teletipo, vê se já chegou aí, história, cara. Vê se já chegou o Campeonato Português aí, ou chegou sim, o que você está querendo? Veja, o Porto jogou contra quem? Jogou com o Vitória de Setúbal, perfeito, e confere 1-0, confere 1-0, então beleza e tal. Porque naquela época a minha rádio não tinha. Depois a minha rádio passou a ter um teletipo. O que era o teletipo, Cleber? Teletipo, manja a máquina de escrever? Então, era uma máquina de escrever enorme. Hoje já vão perguntar o que era uma máquina de escrever. Então o teclado ficava... Era um telex. Era um telex, batendo num rolo de papel ali, depois você tirava aquelas glaudas lá. E esse era o telex. Nós tínhamos o do United Press International, a UPI, né? E aquilo vinha tudo em espanhol e você tinha que entender, você tinha que entender, tinha que traduzir. Não tinha Google naquela época, e às vezes ligava para algum amigo que falava em espanhol ou inglês, alguma coisa, sei lá, para te dizer o que era aquela palavra. Isso aí que você está contando traz a impressão pra gente que ser plantonista hoje é muito mais fácil. Hoje, nossa senhora. Você pega lá... Você não tem que correr atrás da informação. A informação está disponível, sempre. Né? Abra a tela, põe aí futebol interior, live score... Tudo ao vivo, Tudo ao vivo, marca... Correio del Esporte... Isso faz o quê? Com que a pessoa pense cada vez menos, porque a informação está ali. Né? Isso aqui é 2000 e alguma coisa. A internet, 98, 2000, começou no Brasil, assim, pegar forte. Exatamente. Né? Então, na Copa América de 91, nós fomos fazer a Copa América. E eu fui fazer a Copa América no Chile. Então, eu e o Kramer fizemos o plantão de lá. Né? A gente daí não assistia jogo ao vivo. Eu fiz um outro jogo com o Edgar, mas com o Lombardi só fiz a final. Eu, o Kramer, enfim. Então a gente ficava no hotel, trocava informações com os colegas, nós ficamos no Hotel Higgins, lá em Vinha del Mar, e a gente trocava informações com os colegas de Bandeirantes, de Globo, de Jovem Pan, estavam todos ali, a seleção da Colômbia estava lá, e daí a gente sabia de algumas coisas e tal. Trocava essas informações. Mas foi lá... Em 1991, que o Sidney Campos falou pela primeira vez num telefone celular. A Entel, que era a empresa de telecomunicações, cedeu para as principais emissoras de rádio do Brasil um aparelho celular,
Aquele assim, lembra? Motorola, aquele tijolo e tal. Não, era daquele. Antes do Motorola ainda? Era tipo do Motorola, ele era enorme assim, tal. A bateria durava assim, questão de 1 hora já não tinha mais bateria. Então ele, do treino da seleção brasileira, ele ligava para o hotel, o Luiz Nivaldo Maciel plugava na mesa, que tinha uma pequena mesa de trabalho que a gente levou, e levamos um gravador de rolo, né? Porque não tinha computador, era gravador de rolo. E gravávamos as entrevistas ao vivo, no caso, que o Sidney estava fazendo lá, do treino da seleção brasileira. Isso é 91. Então, não tinha no Brasil celular. O celular no Brasil é final de 91. E a Copa América foi em junho. Mas comercialmente, assim, a partir de 96, 97, que começou, a população começou a ter acesso mesmo ao celular. Nós, era os muito pobres, caro. começamos a ter celular, é verdade. E hoje ninguém vive sem. Hoje ninguém vive, exatamente. É incrível, né? Hoje não. Você vive assim, né? E você uma das histórias que a gente sabe, você trabalhou e era muito amigo do Lombardi, né? Esse era um cara fantástico. Lombardi era um paizão, né? Para quem trabalhou com ele, nossa, fantástico. Lombardi, uma figura. Ficou eternizado. Olha, 18 de abril, né? Completa-se 28 anos do falecimento de minha mãe. E eu lembro que o Lombardi, naquele dia, estava assim com algumas dificuldades e tal, e daí eu comuniquei, ele disse, não posso trabalhar, minha mãe faleceu e tal. Daí ele foi lá em casa e me deixou duas folhas de cheque em branco. Faça o que você quiser, o que você precisar, use. Olha só que bacana. Entendeu? Fantástico, né? Fantástico isso. E o Lombardi, contando uma história, foi ele, o Hidalgo e o Mário Henrique. Eles foram fazer Brasil e Chile em Santiago. E daí, conversando pela linha, né? Antes de entrar no ar, a transmissão desse jogo do Brasil, ele disse assim, gente, eu estou pegando a onda curta da rádio aqui, em 31 metros. O B2 está varrendo aqui. Eu disse, opa, que beleza e tal. Daí ele disse assim, olha, nós estamos com um problema aqui com essa linha. Isso aqui não sei se vai ficar funcionando direito, a Embratel já falou, parece que tem um problema e tal. O Mário Henrique está providenciando um telefone, o numeral do telefone é esse e tal, se precisar qualquer coisa a gente faz a transmissão por telefone. Tá. Foi anotado lá e tal. Bom, foi feita a abertura de jornada e tal, começa o jogo e a linha cai. E logo em seguida, eu estava vendo o jogo numa TV pequena assim, saiu o gol do Brasil. Aí eu não me lembro quem fez o gol agora, também não vou lembrar. Aí falei, o Brasil já está ganhando de 1-0, eu estou lá segurando, né? Segurando o negócio e tal. Daí vem o Luiz Nivaldo Maciel na minha orelha e diz assim, pede para o Lombardi colocar o telefone no gancho. Porque era o Maciel ligando do Brasil para o Chile e o Lombardi do Chile ligando para nós lá e andava ocupado os telefones, não entrava nunca, né? E eu aqui disse, atenção Santiago, atenção companheiros, recoloque o telefone no gancho. Isso no ar, né? No ar. Então no final da curta de 30 metros. Mas não deu 1 minuto, o operador fez assim, positivo. Eu, Lombardi é você. Aí voltou. Aí tem Copa do Mundo da Itália. Eu fiquei no Brasil, o Kramer foi. Eu ficava aqui na sustentação, né? Aí tinha um jogo lá, estava ele transmitindo, não me lembro se era jogo do Brasil e tal. E daí tinha uma outra partida paralela, no mesmo horário. No centro de imprensa, quem estava acompanhando era o Durval Leal. E aí, se não me engano, o jogo do Lombardi era um jogo da Argentina. Se não me engano, eu não tenho certeza agora. Aí o Lombardi está transmitindo, caiu o sinal. Caiu o sinal dele lá, não para nós aqui. Caiu lá a imagem que ele estava no centro de imprensa. Deu um fade na tela, e aí fade é quando fica tudo preto. Tá? Aí ele passou pro Durval. Durval, tempo e placar aí em Turim, não sei o que, segue você. Daí o Durval... Agora parece o Durval Leal. Você pareceu o Durval Leal falando agora. Maquininha, né? Maquininha. Aí o Durval disse assim, Lombardi, aqui também estamos com problemas de ordem técnica, estou com um problema de retorno e tal, não sei o que. Centro de imprensa, não estava vendo. Aí o Lombardi pega e me começa a narrar o jogo. E eu comecei a olhar na tela da televisão
E vi que não era o que ele estava narrando que estava passando. Putz, que barbaridade. E aí, de repente, começaram a ligar para a rádio. O que está acontecendo? Pô, estou aqui, baixei o som da TV, estou ouvindo a rádio, mas acho que era a Itália e a Argentina. O Lombardi está narrando o ataque da Argentina, mas é o ataque da Itália que está fazendo e tal, não sei o quê. Ó, meu amigo, eu não sei, eu também estou aqui no Brasil. O Lombardi está lá, o Lombardi está dentro do estádio, eu não sei. Então, durou isso de 3 a 5 minutos, cara. Foi um sufoco danado, porque eles não tinham imagem lá. E o Lombardi resolveu fazer essa transmissão maluca assim. Ele improvisou. Hoje em dia já não dá mais. Aí tem uma outra do Lombardi, eu estou no plantão, Atletiba, no Couto Pereira, e São Paulo e Palmeiras no Morumbi. E ele, palmeirense. O Lombardi era de São Paulo, ele era lá da região de Tupi Paulista. Ele é palmeirense. E aí, gol no Morumbi. Daí ele na transmissão, se não for do Palmeiras, não informe. Olha só. Silêncio total. Não era do Palmeiras. Silêncio total dele. E estamos perdendo. Aí uma outra história do Lombardi, ele dizia assim, chegou um dia, ele disse para mim, para o programa, ele disse, gente, e às vezes eu não sei, eu acho que no segundo tempo eu dou uma caída na transmissão, assim, putz, vocês me animem, me dê uma injeção de ânimo, assim, para que eu... Continue no mesmo ritmo. No mesmo diapasão do primeiro tempo, aquela coisa toda. Tudo bem então. Aí está transmitindo um jogo que eu também não vou lembrar, porque eram tantos jogos que a gente trabalhou junto. E eu senti que ele estava meio para baixo. Aí deu o giro do placar e aí combinei com o rapaz que estava na mesa. Daí você toca a vinheta, assim. Aí eu encerro as minhas informações e digo, e o Brasil continua ouvindo um dos maiores narradores do rádio esportivo do Brasil. E aí, Brasil! O cara soltou o Brasil, lembrei da minha infância e colocou a vinheta dele, Lombardi Júnior, para ele sentir que ele estava uma... Ele fala, vem comigo, ele fala alguma coisa assim, não lembro direito. Peraí. Aí ele disse assim, Kleina, lá embaixo, no gramado, está uma porcaria. Ele é muito sincero. Mas ele abria assim, né? Futebol, samba, loteria, alegria, alegria, alegria. No Brasil. Bem isso mesmo. Muito legal. Ele que criou aquele bordão do estremece esse gigante de concreto armado. Estremece este gigante de concreto armado. Braços erguidos aos céus. E aí, vamos ver se vocês sabem. Narrou o lance do gol. Bonito, garoto! Bonito, garoto! E daí? O que acontece? Eu já não lembro. Eu não lembro. Ele não tinha percebido quem fez o gol. O bonito garoto era deixa pro repórter dizer Lela! Ou outro, né? Entendeu? Se o repórter não tivesse ligado... Se o repórter não tivesse ligado... Ia ficar sem a informação. Bonito, garoto! Hoje em dia os caras não têm esse problema, porque acho que eles narram com uma TV do lado também, né? Hoje tem um monitorzinho, a imagem aproximada, quer dizer, né? Porque veja, você vai para uma cabine de rádio, a distância, certo? A hora que embaralhou lá embaixo... Dependendo do estágio dependendo da camisa da também, camisa, número, entendeu? Eles muitas vezes dizem, olha, é difícil você ver a numeração e tal, daí vai pela posição. Aquele número do Coritiba em 85 é muito ruim de ver da camisa jogadeira. Então, 1985, Curitiba é campeão lá no Maracanã, no Rio de Janeiro, diante da equipe do Bangu. Nós iniciamos a transmissão na Rádio Clube Paranaense às 4 horas da tarde. Eu abri o show de bola às 4 horas da tarde. Na verdade, o programa normalmente era das 6 às 19. Paramos às 7 da noite, o Kramer chegou, fizemos um lanche rapidinho, 8 horas da noite abrimos a transmissão novamente, foi tal. Aí, Curitiba campeão. Naquele mesmo dia, pelo Canal 6, eu tinha feito uma entrevista com o José Richa, então governador do estado do Paraná, e pedi para ele gravar uma mensagem para o programa de esportes da televisão. E daí pedi para ele também gravar uma mensagem, disse, o Curitiba vai ser campeão. Ele me olhou assim e tal, eu disse, não, me grave uma mensagem, Curitiba campeão, para a gente rodar amanhã e tal. Aí ele gravou, cheguei na televisão, disse, tem a segunda matéria aí, é ele cumprimentando o Curitiba pelo título. O pessoal da TV rodou na madrugada. Curitiba foi campeão
a 1h da manhã, num break. Tá, rodou depois. Na madrugada rodou. Aqui o governador José Richa e tal, cumprimentando o Curitiba, até eles rodaram. Não sei se isso ainda tem em arquivo lá, não sei. Tudo muda, né? Bom, aí a nossa transmissão na rádio também teve a participação do governador. Terminou o jogo, o Sidney e o Jurandir Carioca lá no gramado, entrevistando todo mundo e tal, o Maza dando uns pitacos e tal. E daí eu liguei para o governador. Daí ele estava esperando você me ligar, mas tem que ser rápido, né? Porque eu tenho às 6 da manhã, você sabe, eu tenho uma reunião com os prefeitos do interior aí. Eu disse, não, vai ser rapidinho então. Cara, eles ficaram conversando 1 hora. O Lombardi, o Maza, né? Aí puseram o Evangelino para conversar com o governador, entendeu? 1 hora. São histórias do nosso rádio. Encerramos a jornada às 4 da manhã. Daí fui levar meu operador para casa, porque não tinha mais ônibus. Ou ele ficava até na rádio até às 6 para ir pegar o ônibus e ir para casa. Eu levei ele para casa, tal, fui dormir às 5 horas da manhã. No dia seguinte fomos recepcionar o Curitiba no aeroporto. Eu estava na cabine, na torre. Hoje você não entra, né? Antigamente, né? Uma escadinha estreita e tal. Armei o esquema com o operador e coloquei o telefone no ar, assim, na boca do rádio de comunicação da torre de comando. O piloto pedindo autorização de pouso, trazendo a delegação campeã brasileira. Olha, tudo isso no ar. No ar. O avião já estava praticamente pousando quando a gente armou esse esquema e tal, mas que legal, né? por rádio valeu bastante. Ali encerrou a minha parte, que daí os outros repórteres estavam espalhados pelas ruas e tal, até o Couto Pereira. Uhum. Aí vou e me encontro com o Jurandir Carioca, vem o Lombardi, né? E aí vem o Maza. Aí o Maza, aquele jeitão na boa, assim, na gozação. Pô, Cleira, você me coloca o governador para falar, o homem fala 1 hora e não deixou o Lombardi virar a pasta de texto. Olha só. Entendeu? Gostou, né? O governador gostou. Gostou, não, mas era uma brincadeira do Maza, né? Pô, em 1 hora o Lombardi não deu a citação de nenhum patrocinador. O Maza, para quem não conhecia, era um grande, Raul Maza do Nascimento, era um grande comentarista, né? É verdade, ele era fantástico. é verdade. Está vivo ainda, tá aí. Ele é primo do Luiz Geraldo Maza, que é o comentarista da Rádio CBN. Eles são primos. Agora, você acompanhou Curitiba por muitos anos, viu o título da Fita Azul, viu o Curitiba campeão brasileiro, viu o Curitiba na década de 70. Como que você vê o Curitiba de hoje? Bem diferente, está precisando de um upgrade urgente para voltar aos velhos tempos e dar as alegrias que o torcedor do Curitiba merece. Será que é possível ainda voltar? É possível, claro que é possível. Tudo é possível nesta vida. É só querer. É só querer e saber, e quem está lá saber o que está fazendo. Com também, certeza, né? com certeza. Não... É arregaçar as mangas e trabalhar, entendeu? Clube de futebol é um desgaste muito grande para quem trabalha dentro, né? Para quem está fora é fácil falar, criticar, mas quem trabalha dentro não é fácil não. Mas arregaçar as mangas e se doar, conquista-se muita coisa. Esperamos, né? Isso vai acontecer. E esse Curitiba sobe? Sobe, esse Curitiba sobe. Não sei se será campeão, mas vai subir. Se deixar, a gente fica contando história a tarde toda, Opa, né? Tem história, né? Tem, mas infelizmente a gente tem que encerrar. A gente vai armar um programa contigo e com o Edivaldo Brasil juntos. Grande e aí vem história. Daí a gente se programa para fazer 2 horas de programa. É verdade, Mas é isso aí. É isso aí. A gente se vê numa próxima, então. Um abraço. Um abraço. Obrigado, hein, gente? Obrigado. Não, obrigado você. A gente nem agradeceu ainda. É verdade, é verdade. Não, fique assim. A gente sempre fala que passando na frente e vendo a luz acesa, entre. A porta está aberta para você. Muito obrigado. Já vamos fazer mais convites aí para participar. Porque é uma honra receber você. Como foi uma honra receber o Edu também, foi assim. Então, pra gente é uma honra muito grande. Edivaldo Brasil, nuvem branca. Eu estava pensando aqui agora, vamos ver se a gente reúne nessa mesa mesmo, você, o Sérgio Brandão, nosso grande amigo, e o Edu Brasil, para contar a história. Com certeza. Tá bom? Fechou. Bem, né? Fechou.